Olá, meu nome é Erickson de Oliveira Cordeiro, trabalho com dança, atuo como bailarino há 18 anos e como professor de dança há 16. Sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, mas moro em Curitiba há 14 anos. Bom, eu iniciei meus estudos em dança lá em Presidente Prudente, na Escola Municipal de Artes, professor Jupira Cunha Marcondes, e lá obtive a formação em balé clássico, jazz, dança moderna e dança contemporânea, e também me graduei pela metodologia de balé do Royal Academy of the Dance e do método cubano, com o professor Emerson Eusébio. Bom, a minha paixão por dança, ela começou logo cedo, né? Eu sempre gostei de me mover, de me movimentar, de dançar, mas nunca tive contato com a dança, diretamente com a dança, né? O único contato que eu tinha, assim, com dança, que era o que era midiático na época, era o El Chan, esses grupos de axé que tinham bastante dançarinos. Então aquilo era a minha referência de dança, então eu gostava muito de dançar aquele estilo de dança, aquele tipo de dança, que era o que pra mim acabava me remetendo ao dançar, à dança. Bom, daí eu dançava muito na escola, né? Tinha um grupo de amigas que a gente dançava em eventos, Dia da Árvore a gente dançava, Dia da Bandeira a gente dançava. E numa dessas apresentações a gente teve a oportunidade de criar uma coreografia e participar de um festival estudantil que ia ter entre as escolas. Nesse festival estudantil eu pude participar e tive contato com outros artistas. Um deles é o professor Emerson Eusébio, que me viu dançando junto com o meu grupo de escola e me ofereceu uma bolsa de dança. Foi daí que tudo começou, foi daí que eu comecei a ter contato mesmo com as aulas de dança, com a técnica da dança, né? E daí eu comecei a me descobrir nesse universo da dança, comecei a querer sugar mais da dança, aprender da parte técnica, da parte teórica, de nomenclatura. E foi daí que eu comecei a fazer mesmo a prática da dança, a partir desse olhar que o professor Emerson Eusébio teve comigo nesse festival estudantil, me cedendo essa bolsa. Foi daí que eu comecei a descobrir um novo universo na minha vida, comecei a querer aprender mais, saber mais, e comecei a frequentar as aulas de dança na Escola Municipal de Artes Professora Jupira Cunha Marcondes, onde eu obtive minha formação. Durante esse período meu, né, de estudante, eu tive a oportunidade de participar de diversos festivais de dança, de mostras, congressos, junto com a Escola Municipal de Artes, onde eu tive fui muito bem visto assim como bailarino, atuante, recebi vários prêmios de melhor bailarino, bailarino revelação, e pude ter a dança muito presente na minha vida, né, nessa época de estudante, participando, querendo aprender, querendo sempre sugar mais, trazer mais pra mim enquanto artista, enquanto bailarino. Bom, assim que eu acabei de me formar lá em Presidente Prudente, comecei a trabalhar, né, com dança na escola que eu obtive minha formação, só que eu senti que as coisas estavam meio, não escassa, mas as coisas já tinham meio que limitado, né? Eu já tinha aprendido, já tinha me formado, e eu estava muito jovem e eu queria aprender mais, eu queria dançar, eu queria ter outras vivências, outras experiências. Foi daí que eu acabei vindo para Curitiba, tentar descobrir mais coisas da dança, tentar atuar mais como bailarino, como artista, abrir um pouquinho mais o meu universo, abrir as minhas ideias, trazer outras referências para mim enquanto bailarino, enquanto artista. Chegando aqui em Curitiba, né, eu ingressei no Balé Teatro Guaíra, na época com a direção de Carla Reineck, e fui contratado para trabalhar como professor de dança na Escola Estúdio D1. A Escola Estúdio D1 aqui de Curitiba, da Dora de Paula Soares, tem uma super referência aqui na cidade, pelo menos no balé clássico, uma escola super reconhecida e bastante respeitosa também. Então cheguei, né, em Curitiba e fui trabalhar como professor com balé e jazz lá no Estúdio D1, e comecei a trabalhar minhas práticas numa companhia profissional, né, fazendo aula, a manutenção enquanto bailarina, enquanto artista. Lá no Teatro Guaíra eu tive a oportunidade de ter aulas com profissionais incríveis da dança, contato também com coreógrafos maravilhosos, pude atuar como bailarino de diversas obras, do Luiz Fernando Bojovani, Rui Moreira, Ana Vitória, e foi uma experiência assim maravilhosa esse período que eu fiquei lá no Balé Teatro Guaíra 2 anos.
e paralelamente trabalhando no estúdio. Bom, assim que eu saí do estúdio do Ballet Teatro Guaíra, eu tive contato com o pessoal do Eliane Fetzer Centro de Dança, que lá existe a companhia Eliane Fetzer de Dança Contemporânea. E daí eu ingressei a companhia de dança contemporânea da Eliane Fetzer, que é uma companhia independente, ela não tem vínculo com nenhum órgão governamental. E lá eu comecei a fazer minhas aulas de dança, comecei a desenvolver o meu trabalho também como bailarino e também como intérprete criador. Eliane acabou proporcionando isso aos artistas. E lá na Eliane Fetzer eu tive a oportunidade também de ter contatos com profissionais incríveis, com professores, poder também participar de diversos festivais, diversos congressos. E lá a gente foi agraciado, né, no ano de 2017, se eu não me engano, com o projeto Boticário na Dança, com a produção do espetáculo na Ipitorobá, que foi um espetáculo que conta a história, uma lenda paranaense, né, que é a lenda das cataratas do Iguaçu. E logo na sequência também lá na Eliane a gente foi agraciado também com a circulação nacional desse mesmo projeto na Ipitorobá, onde eu tive junto com a companhia a oportunidade de viajar por diversas capitais do Brasil, a gente levar um pouquinho da história paranaense, né, para outras diversidades, para outras culturas, né? A gente foi lá para a Amazônia, fomos para Recife, para o Rio de Janeiro, e foi incrível contar um pouquinho dessa história, dessa lenda paranaense para as outras pessoas do Brasil, né, conhecer um pouquinho. Daí também lá na Eliane eu tive contato com a Ella Rothschild, que é uma coreógrafa e bailarina israelense, que foi um projeto que a gente teve a oportunidade de participar, que se chama Brasil, Israel, Alemanha. O intuito desse projeto foi um intercâmbio entre companhias brasileiras independentes e coreógrafos israelenses. Então vieram 3 coreógrafos israelenses para o Brasil e cada um deles foi para uma companhia distinta escolhida pelo projeto. E a companhia Eliane Fetzer foi agraciada por esse projeto, então a gente teve a oportunidade de ficar um mês trabalhando na concepção de um projeto com essa coreógrafa israelense, que foi bailarina também do Batsheva Dance Company, e foi enriquecedor assim para minha dança, ter contato com outro estilo de dança. Ela que trabalha bastante com a Gaga, né, que é uma dança que gosta de trabalhar muito a percepção, né, a percepção motora, o improviso. Então foi uma época muito interessante, assim. Depois a gente teve a oportunidade, depois da concepção, dançar aqui em Curitiba esse trabalho, e na sequência também a gente viajou, levou um pouquinho da nossa dança, da nossa cultura, através do olhar dessa coreógrafa para Israel e para a Alemanha. Bom, continuando com ainda, né, tudo paralelo a isso, essa minha vida de bailarina, essa minha vida de artista, dançando, atuando, viajando, eu também continuei ministrando minhas aulas, né, no Estúdio D1, e comecei a trabalhar também lá no Eliane Fetzer Centro de Dança como professor de dança, professor de balé clássico. E fora isso, eu também tive a oportunidade de estender um pouquinho meu trabalho para uma escola de dança, de patinação artística e dança, que eu pude fazer um trabalho com patinadoras, um trabalho de corpo, um trabalho de dança para as patinadoras, as meninas que patinam. E também eu tive a oportunidade de trabalhar através de um projeto com a Prefeitura de Ponta Grossa para trabalhar no projeto Dança Sem Limite. O Dança Sem Limite é um projeto que foi criado para estabelecer dança e para proporcionar dança a pessoas com deficiências físicas. Então na época, se eu não me engano, foi em 2017, eu ia toda semana para Ponta Grossa, toda segunda e quarta, para poder desenvolver um trabalho de dança com pessoas com deficiência física, e foi uma época muito enriquecedora para mim, que eu pude me descobrir muito como pessoa, né? Como a dança ela pode ter esse poder de chegar a acessar as pessoas de qualquer forma, né? Independente do biotipo, independente de raça, independente da linguagem, a dança ela pode chegar a ter acesso a tudo, né? Todo tipo de pessoa pode ser uma pessoa dançante, pode ser uma artista. E paralelo a esse projeto lá no Dança Sem Limites, esse contato, eu acabei criando e abrindo uma turma também de balé para crianças com síndrome de Down, que foi uma outra experiência muito prazerosa, assim. Eu falo muito que o período que eu trabalhei nesse projeto foi uma parte que eu pude me descobrir muito enquanto artista e quanto pessoa, porque ele tá desenvolvendo um trabalho com eles
que de certa forma eles acabam se restringindo a isso, né, ao mover, ao dançar. E poder proporcionar isso para eles, uma aula de dança, e eles observarem e ver que eles são capazes, isso assim, é muito gratificante. E fora isso, né, eu tive também a oportunidade em relação à aula, em relação ao meu trabalho, fui convidado para ministrar uma palestra na Unespar, no curso de dança, falando um pouquinho sobre a minha didática de ensino, a minha didática na dança. E daí foram milhões de coisas, né? Também como bailarina, tive a oportunidade de trabalhar no Natal do Palácio Avenida aqui de Curitiba, também já desfilei no Carnaval aqui de Curitiba, mas sempre querendo contribuir, né, de alguma forma, em relação ao trabalho, em relação ao desenvolvimento enquanto artista, enquanto bailarino, sempre querendo aprender, sempre querendo trazer, saber um pouquinho, ter um pouco essa troca, né, enquanto bailarina, enquanto artista, em relação à produção, em relação à direção. Eu sempre tive muito curiosidade, né, eu sempre gostei muito de atuar na área, por conta dessa, não liberdade, mas esse poder da gente poder não se transformar, mas da gente poder se apropriar e acabar percorrendo por essas áreas, né? Não só na dança, que a gente está ali atuando como bailarino, como artista, mas a gente consegue também acabar transitando ali junto com o pessoal da produção, o pessoal que tá trabalhando na parte de mídia. Então eu sempre gostei muito, né, desse processo. Bom, daí veio a pandemia. Na pandemia foi aquele momento que a gente parou um pouquinho e falou, putz, e agora, o que a gente vai fazer, né? A gente trabalha com evento, a gente que trabalha com pessoas, eu que trabalho com escola de dança, a gente tá sempre em escola de dança, né? Tendo esse contato com pessoas. Como é que a gente vai fazer para desenvolver o nosso trabalho? Como é que a gente vai fazer para continuar atuante, né? Não só no mercado, mas na vida, né? A gente que é bailarina, a gente que trabalha com dança, isso é meio que acaba se tornando um estilo de vida, né? A dança está muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. E daí como fazer, né? Foi aí que surgiram as aulas online. Eu tinha minhas turmas regulares nas escolas de dança que eu trabalhava, mas eu também nunca quis deixar de lado o meu lado enquanto bailarina, enquanto artista, enquanto criador, enquanto investigador, né, da dança. Foi daí que eu continuei com minhas aulas regulares de dança, né, através das plataformas que existem, pelo Instagram, pelo Zoom. E daí eu comecei a me sentir um pouco acomodado, porque eu percebi que eu tava trabalhando, né, bastante, só que eu não tava fazendo nada relacionado pra mim, assim, pra eu continuar me movendo, porque eu não me senti tão incentivado enquanto artista pra eu me mover, pra eu continuar me mexendo, fazendo aula, porque a gente trabalha com dança, é super importante, né? Eu dou muita importância você trabalhar com dança e você fazer uma aula de dança, eu acredito que isso muda muito, né? Você continuar experimentando coisas no seu corpo para você poder passar isso para as outras pessoas. E foi daí que eu acabei criando nesse período, né? Logo quando começou a pandemia, eu acabei criando um projeto chamado Along Online. A ideia desse projeto Along Online era aproximar as pessoas, né? Também, mas para que as pessoas se sentissem motivadas a se cuidarem um pouquinho durante a pandemia. Não em relação a físico, mas em relação a estar fazendo algo que se sentisse movendo, que se sentisse viva, né? Foi daí que eu criei esse projeto, o Along Online, que eram aulas de alongamento para bailarinos e não bailarinos, que daí ele foi se moldando, né, conforme vai fazer 2 anos agora que eu tô com esse projeto do Along Online, e ele foi se moldando, né, ao longo do tempo. No começo faziam muito bailarinos, né, o público, e agora não, agora a maioria das pessoas que fazem as aulas do Along Online são pessoas que nunca tiveram contato com dança, que nunca tiveram contato com alongamento, atividade física, e fazem porque elas querem se sentir bem, querem se sentir ativas, querem se sentir vivas. Por mais que seja uma aula online, eu fico ali o tempo todo pensando nessa relação de estar incentivando, de estar trazendo elas para a aula. Isso para mim foi muito importante porque, como eu falei aqui no começo, foi uma guinada para eu poder me motivar a querer fazer algo. Então assim, eu dou as aulas, ministro as aulas, só que paralelo a isso, eu estou ministrando a aula, eu estou fazendo junto com o pessoal. Então para mim foi uma maneira, enquanto artista, enquanto bailarina, enquanto professor,
me motivar para poder motivar as pessoas. Então, assim, é um momento do meu dia que acaba me trazendo muita satisfação em poder estar contribuindo no dia a dia das pessoas. As aulas que eu dou são lives, né? Elas são feitas por lives e eu deixo salvo. A pessoa pode fazer na hora que ela quiser, quantas vezes ela quiser. Então esse momento na pandemia para mim foi um momento muito de troca, e também foi um momento muito como um start para poder me sentir contribuindo, né? A gente que trabalha com dança, a gente tem sempre essa sensação prazerosa de estar contribuindo, né? Ou no dia a dia de alguém, ou no aprendizado de alguém, ou no bem-estar de alguém. E isso foi um start para eu me sentir tá fazendo tudo isso, né? E também na pandemia, paralela a isso, eu tive a oportunidade de contribuir com um projeto chamado Mover Solidário, de 2 amigos meus que também trabalham com dança, acabaram criando esse projeto, que o intuito era arrecadar alimentos e fundos para as pessoas em situação de vulnerabilidade na pandemia. Esse projeto ele trazia aulas de dança, né, para a comunidade em geral, bailarinos e não bailarinos, pessoas que tivessem interesse, e o passaporte para a aula era a pessoa doar um alimento ou fazer uma contribuição, como quiser. E eu tive a oportunidade de ministrar aulas nesse projeto, que foi assim, incrível também, de poder ajudar um pouquinho, né, quem estava precisando por conta da pandemia, poder levar um pouquinho do meu trabalho, da minha dança para as outras pessoas, e poder ajudar famílias que estão em situação de risco por conta da pandemia. Bom, a pandemia, eu senti que, pelo menos eu, enquanto artista, enquanto bailarino, eu acabei me expondo muito. Mas assim, eu vejo lados positivos e vejo os lados negativos, né? Antigamente, antes da pandemia, eu via nós bailarinos, nós artistas, a gente era muito, não preso, mas a gente era muito restrito ao nosso meio, né? O pessoal do nosso convívio, o nosso meio de trabalho, estava ali muito preso. E a partir da pandemia, eu acredito que a gente, com essa exposição, né, que a gente teve que acabar expondo um pouquinho mais o que você faz, com que você vive, como você vive, que você expôs um pouquinho mais a forma como você trabalha, o seu trabalho, isso acabou acessando e acabou chegando em outras pessoas. Então, o lado da exposição eu vejo como um lado negativo, mas o ponto positivo eu acho que foi exatamente esse: a gente poder chegar em outros públicos, a gente pôde atingir outros públicos que às vezes não conhecia de forma diretamente o nosso trabalho, que não conhecia diretamente o nosso cotidiano como artista, como produção, como promover dança, como lecionar dança, né? Então eu acredito que essa exposição ela trouxe algo que as pessoas pudessem ver que a gente, né? Às vezes as pessoas criam um estereótipo, a gente quanto artista, quanto bailarino, e as pessoas pôde ver esse outro lado, né? Teve um outro olhar pra gente, um olhar mais pessoa, um olhar mais humano. Não aquela coisa tipo, ou bailarino em cima do palco, ou bailarino atuando, ou bailarino dançando. Então eu acredito que a forma positiva foi que as pessoas podem encarar a gente também como ser humano, como artista, né? E ver que, assim, quem tá ali, né, tá trabalhando, também é uma maneira de trabalhar, é um trabalho, é uma maneira de você poder se comunicar com as outras pessoas através do seu trabalho, né? Então acho que a pandemia, ela trouxe essas oportunidades também. Claro que teve o lado negativo, que foi esse vírus aí, mas é porque eu acredito muito, assim, na vida, tudo a gente tem que trazer para um lado positivo, e tem que aprender algo, ter uma lição com isso, né? Por mais negativa que seja, eu costumo falar para os meus amigos, né? Por mais negativa que seja a experiência, você tem que sempre puxar um lado positivo e trazer e agregar isso para você de maneira construtiva. Então eu acredito que na pandemia foi exatamente isso, essa coisa de você poder se expor, mas ao mesmo tempo poder desenvolver e falar com outros públicos, falar com outros tipos de pessoas que não eram só artistas e que não eram só bailarinos. Bom, o que eu penso futuramente, né, que a gente ainda está em pandemia, eu continuo desenvolvendo meu trabalho com as aulas online, com as aulas presenciais. Estou fazendo aula, retomei as minhas aulas, né,
Agora eu tô no grupo de jazz lá na Eliane Fester Centro de Dança, que foi onde eu me motivei para continuar fazendo uma aula, continuar a manutenção do meu corpo enquanto bailarino também. E o que eu penso, assim, eu penso em continuar contribuindo e desenvolvendo o meu trabalho, né, com meus alunos, ainda também no online, com a Long Online, que ele acabou quebrando barreiras, indo para o outro lado do oceano, né? E daí as pessoas contam muito com essas aulas, porque elas, né, como eu falei, foram quase 2 anos. Então pessoas que criaram, traçaram essa rotina e vivem ainda fazendo. Então eu continuo com o meu projeto, pretendo continuar com as minhas aulas, pretendo continuar incentivando artistas, pretendo continuar incentivando novos artistas, pretendo continuar trocando com artistas, coreógrafos, bailarinos, professores, instrutores, independente, assim, para poder, como eu disse, eu saí lá da minha cidade do interior porque eu senti que eu estava um pouco limitado, né? E eu ainda sinto essa limitação, eu já tô há 14 anos aqui em Curitiba. E da mesma forma que eu me senti limitado lá, eu começo a me sentir um pouco aqui. Mas assim, aqui em Curitiba eu acabei criando muitas raízes, eu acabei criando muitos laços na dança, na vida e amizade. Não pretendo sair daqui, mas eu pretendo continuar ainda querendo sugar mais, aprender mais. Então eu acho que pós-pandemia, no que eu tiver a oportunidade de ir procurar mais, sugar mais, trazer mais pra mim, poder levar mais pros outros, eu vou continuar isso com certeza. Porque assim, eu acredito, pode ser um pouco até clichê, né? Essa frase, tipo, a dança tem o poder de transformar, tem um poder transformador. Sendo clichê ou não, eu acredito muito nisso. Porque assim como a dança transformou a minha vida, pôde me levar a vários lugares que eu nunca imaginei estar ou nunca imaginei chegar, a dança ela acaba transformando, né? Ela transforma a vida, ela transformou a minha vida, ela acaba transformando a vida de quem acaba acessando, de quem acaba consumindo, né, da dança. Não é transformar, mas assim, a pessoa que tem ali acesso, ela acaba pensando de uma outra maneira, ela acaba querendo trazer uma outra visão para a vida dela. Então eu acredito muito, muito mesmo. Eu acredito nisso por conta, eu tenho eu como parâmetro, né? E as pessoas com quem eu divido, né, os meus pensamentos, as minhas conversas de dança, de vida e de arte. Bom, gente, eu acho que é isso. Esse é o Erickson, né? Professor, humano, pessoa. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho da minha história. É isso, sempre eu gosto muito de falar aqui, contar mínimos detalhes, acabei abortando algumas coisas, mas é um pouquinho das minhas vivências, dos meus contatos, do meu pensamento. E é isso. Obrigado.